Gente, o dia hoje é só de história, de vida extraordinária, sensacional. Pessoas que com a vida mudam a história de outras pessoas, de geração. Hoje nós vamos ter a oportunidade de encontrar um amigo irmão meu, é meu amigo irmão, coração. Estamos com uma tia, agora com um amigo irmão. Tá tudo dentro de casa, mas tá bom demais. A história tá bom demais. mudou uma geração. Rapaz, é de arrepiar, velho. Quando a gente... Eu tenho uma besteirinha aí, depois eu vou contar aqui, de uma passagem, assim, muito massa, velho, com essa galera. Mas nós estamos aqui com um ícone da Bahia, da música da Bahia. Um grande cantor. Começou como croner de orquestras, né, fazendo baile para as pessoas dançar. Né? Aí depois monta um grupo icônico. Que gera um movimento. Um movimento. E que até hoje não tem similar no mundo. Porque era mais do que só um movimento de cultura, mas é um movimento social, de postura, né? Contrária àquele momento da ditadura, de uma cultura que vinha há muitos anos sem ter movimento, e ele traz um movimento novo e leva o nome da Bahia. Né? É a essência da Bahia, isso é a essência da... Nós estamos aqui com uma pequena amostra da essência da Bahia. Pois é. Aí depois, com sucessos, se torna um pesquisador da música. Sim. Marcelo. É muito importante, ele aprofundou como surgiu o samba, onde surgiu o samba, a palavra, os ritmos. Como ele passeia por vários ritmos, vai ser um momento, e vai ser um momento aqui maravilhoso. Paulinho Boca de Cantor. Quanta honra ter você aqui no Multiálogos. Para mim também, uma satisfação, falando com um grande amigo como é o Roberto Muniz, com você, Marcelo, que é um amigo também, cara que a Bahia toda conhece e respeita muito. Para mim é muito bom estar contando um pouco dessa história, né? Todo mundo já sabe um pouco dessa história, apesar da gente no momento estar um pouco preocupado com o mundo, o que está acontecendo no mundo, mas sempre com aquele otimismo de que assim como a árvore cresce, assim como meu cabelo cresce, como minha barba cresce, né? Eu tenho certeza que o mundo também cresce, porque quando o mundo cresce, cada pessoa cresce. Quando cada pessoa muda, muda o destino. Então esse otimismo não é um otimismo barato, é um otimismo verdadeiro de que o mundo está caminhando. E tem mais, os sábios dizem isso, quanto pior fica, mais aprende mais, e aí é que a gente vai melhorando. E com certeza eu confio nisso. Confio nisso que está acontecendo aqui, contar essas histórias com esse otimismo de que o mundo caminha para ser melhor, sempre cada dia melhor. Apesar da gente achar, e tem muita gente pessimista achando que não, eu confio e tenho certeza que se eu me mudar, eu vou mudar o mundo. É isso aí, começa aqui dentro de cada um. Né? Cada um fazendo o seu pouquinho vai mudar, e assim vocês fizeram. E fazendo sua história, né? Cada um fazendo sua história, porque a história é que é importante. Isso. É o que fica, porque a consciência é indestrutível. Tudo pode ir embora, o corpo, o nosso sorriso, tudo pode ir embora. O cabelo demora mais um pouco, mas também vai embora. mas o que não vai embora é a consciência. A consciência é indestrutível. Então, é o que a gente deixa, esse legado, esse trabalho. É como o Roberto falou aí na abertura, a gente está aqui para ir passando para gerações esse pequeno conhecimento que a gente tem de como se deve estar aqui no mundo, né? Pensando sempre no bem, pensando sempre no outro, que, como diz o sábio, primeiro o próximo, que aí não vai ter último. Então essa que é a grande verdade. Fantástico, Paulo. Olha, eu conheço o Paulinho há décadas. Isso aqui vai ser um show. Ele é só alegria e otimismo. Você não vê Paulinho reclamando da vida, reclamando de nada. Mas como a gente está falando de vida, onde é que você nasceu, Paulinho? Isso é importante para a gente saber de onde é que você vem. Eu nasci em Santa Inês, aqui no Vale do Jequiriçá, uma cidadezinha muito interessante,
E desde lá a gente tem um contato muito grande com a arte, com a música, porque por ser uma cidade pequena, Sim. a gente tinha que procurar ver o mundo. Tinha uma serra na frente da casa, a gente, depois daquela serra deve ter coisas maravilhosas para a gente ver, e a gente fica buscando isso o tempo todo. Através da música, eu viajei muito, porque o meu pai ele tinha uma crônica diária no serviço de alto-falante. Naquele tempo era muito difícil a gente pegar rádio. Rádio poste. Era rádio poste. Rádio poste. Era muito difícil a gente pegar as rádios. Inclusive, eu comecei a torcer primeiro para time do Sul, porque a gente pegava as rádios mais fortes. Era Globo? Globo e Tupi do Rio e de São Paulo. Então, eu comecei a torcer primeiro pelo Vasco, depois pelo Palmeiras, depois é que eu virei Vitória, quando vim morar aqui. Hoje só deu Vitória aqui. E aí é isso que aconteceu. Era uma cidade pequena, né? O meu pai sempre envolvido tanto com política como com arte, né? Meu pai montou um grupo de teatro lá. Isso aí, quando a gente mudou para Amargosa foi 59, então nos anos 50, eu nasci em 46, meu pai já fazia essa crônica diária no serviço de alto-falante e tocava muita música. O teatro ele ensinou Maria Cachucha, que na realidade é a vida de São Francisco de Assis, e foi muito bacana, e a gente também se divertia muito. Eu tinha um irmão que era mais velho um pouco do que eu, que botaram ele para fazer o ponto. O ponto é aquele cara que fica dizendo quando a pessoa erra, né? Ficava embaixo do palco assim contando, a pessoa errava. Né? Só que esse meu irmão comia pra caramba e dormia no ponto. Acho que é por isso que se fala, o fulano dormiu no ponto. Então, tudo tem humor. Na cidade do interior, tudo tem humor. Todo mundo tem apelido, né? É verdade. Todo mundo tem história. Inclusive, só fazendo um pequeno parêntese, o mundo caminha para voltar a ter essas cidades. E isso não sou eu que digo, isso são pesquisas. Por quê? Porque a cidade do interior, as pessoas conseguiam ser mais solidárias. As pessoas sabiam da vida do outro, quando o outro estava com dificuldade e procurava, de uma determinada maneira, ajudar, coisa que não acontece hoje. Hoje você nem abre o vidro do carro, porque você tem medo, cada um é um individualismo, uma loucura, né? Inclusive, a própria filosofia de vida hoje é individualista. As pessoas estão sempre se guardando, se protegendo. E então a cidade do interior. De cooperar é competir. É verdade, competir, exatamente. Você falou tudo. Não é? E a cidade do interior, não, a gente sabia tudo, sabia da vida de todo mundo, sabia até demais, né? Sabia. Não sabia inventar. Não sabia. Não podia fugir da língua da vizinha, tinha esse negócio. Mas era muito legal. As pessoas, eu me lembro, por exemplo, musicalmente falando, sim, foi a minha grande escola, né? Porque o serviço de alto-falante tocava tudo o que acontecia na música brasileira, aqueles 78 rotações, o disco, né? Que ainda era de Carnaúba, que vinha, que a gente escutava quem? A gente escutava Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Marinês e sua gente, Orlando Silva, Francisco Alves, Carlos Galhardo. Quer dizer, tudo isso é um ensinamento depois para mim na música. Por exemplo, quando eu conheci João Gilberto, que já foi em Salvador em 1959, quando eu cheguei, o Chega de Saudade, eu já imaginava que o João Gilberto tinha vindo de onde? Do Orlando Silva. Porque os outros cantores, por exemplo, naquele tempo, quando a mulher era peituda, o cara dizia assim, a mulher tem mais peito do que Vicente Celestino. Porque Vicente Celestino cantava Tornei-me um ébrio, eu tinha um peitoral assim, para cantar. Certo. E Orlando Silva chegou com uma sonoridade, o cantor das multidões, ele já mudou. Não era mais aquele cantor lírico, o cantor lírico italiano, que os cantores daqui, um pouco de Carlos Galhardo, Francisco Alves tinha muito dessa coisa lírica do cantor italiano, mas o Orlando Silva já foi mudando isso e veio dar no João Gilberto, que é um cara que aprendeu a usar o ar como voz. Então,
Tem hora que o João Gilberto canta que ele nem fala, que ele, vou te contar, e só sai o ar. E o João Gilberto foi um cara que foi muito importante, não só para mim, mas para todos os artistas brasileiros. Naquele momento você já percebia essas diferenças? E foi ali que você se desperta para a música? Não, eu comecei foi a ali cantar, no serviço de alto-falante, ouvindo? Eu comecei a cantar com 6 anos, porque a minha mãe cantava, minha mãe era afinada, meu pai não. Meu pai era um epigramista, meu pai era um cara que tinha uma espiritualidade muito, tinha um humor, essa coisa desse humor que eu tenho é dele. Porque meu pai fazia epigramas, que são poesias sucintas, né? Assim, Você lembra algum? Me lembro, tem uma que ele fez para o irmão dele. Sim. Que a minha tia, né, quer dizer, a minha tia emprestada, no caso, era muito religiosa, e o meu tio era danadinho, e ele tinha uma outra pessoa na rua de cima. Certo. E os meninos começaram a nascer tudo com a cabeça do meu tio, não tinha como negar, entendeu? E aí meu pai fez um epigrama para o meu tio que dizia assim: existem 2 Pedros, que o nome dele era Pedro, do meu tio, existem 2 Pedros dentro do doutor fazendeiro. Em casa ele é Pedro II, na rua ele é Pedro I. Então meu pai tinha humor, tinha uma espiritualidade, era muito espirituoso. E aí, essa coisa de escutar música, eu aprendia, a gente aprendia essa coisa de cantar, querer cantar. Quando você quer cantar, quando você canta, isso é o... Eu esqueci... Hyakai, não, é um termo japonês que diz que você, desde sempre, que você descobre sua missão. Certo. E que a coisa mais importante para o ser humano é isso. Quando ele descobre essa sua missão, e eu devo ter descoberto essa coisa de cantar, que eu fui cantar com 6 anos, chegavam uns caminhões lá na cidade, chegavam uns caminhões para fazer uma espécie de um concurso ali na praça para dar prêmio. Eu me lembro que era o caminhão da Melhoral. Chegava, ele não vendia só Melhoral. É bom e Melhoral, não faz bem. Então, ele chegava lá e a cidade toda ficava movimentada em cima desse caminhão, para ver, porque ele trazia bala, ele fornecia para todos os bares, os armazéns, ele fornecia as coisas, farmácias e tal. E o pessoal do caminhão fazia um concurso para dar prêmio, dava um chapeuzinho, dava um negocinho e tal. E eu fui cantar e eu escolhi uma marchinha de carnaval que hoje não era completamente fora de contexto, porque Zé Pequeno era um soldado de morte, batia na mulher e no tambor, era uma coisa horrível. Cara. Mas eu fui cantar essa marcha e errei a letra, aí todo mundo deu risada e o cara me deu um prêmio. O cara, que além de eu ser afinado, eu ter errado o prêmio, criou um clima ali de alegria, de festa, e ele me deu o prêmio. E você sabe, quando você ganha um prêmio fazendo alguma coisa, é difícil você se separar dessa coisa, né? É um estímulo. E aí eu continuei. Quando eu cheguei aqui em Salvador, eu sempre cantei. Aí, mas você veio para cá o quê? Estudar? Não, todo mundo que mora no interior. Meu pai sempre foi funcionário público. Meu pai era do cartório, aí passou o cartório para minha mãe. E depois meu pai, quando ele foi para Amargosa, ele foi... Não, primeiro ele montou uma coletoria em Flores, que hoje chama Irajuba, que era um distrito de Santa Inês. Quando virou município, ele foi montar uma coletoria, que antigamente o imposto era cobrado em coletoria. E aí sabe como é que é, né? Chega um cara, nunca ninguém pagou imposto, chega um cara para cobrar o imposto, os caras trataram a família da gente assim, o cara me deu um cavalo, tinha uma vaca para tirar leite. Uma loucura. Meu pai era um cara, assim, chegou o homem da caneta, né? Que era quem ia cobrar o imposto. E aí, nós, de Flores, meu pai foi promovido e nós fomos morar em Amargosa, porque tinha ginásio. Certo. E eu fui fazer o ginásio em Amargosa. Primeiro eu vim fazer o exame de admissão, que antigamente você, para ir para o ginásio, tinha que fazer o exame de admissão. Quinta série, entrar na quinta série. Na quinta série, e depois não, você vinha na quinta, que hoje é a sexta, que já passa para o segundo grau. A sexta era o exame de admissão, e eu vim para Salvador fazer. E eu nunca me esqueço dessa viagem, porque eu vim sozinho. E o interior, para quem não conhece, é até bom a gente contar para esses meninos, tinha trem. O trem era maravilhoso, tinha estrada de ferro Nazaré, que ia de São Roque até Jequié. Pelo Vale do Jiquiriçá todo. Era linda a viagem. Linda a viagem. Linda a viagem, maravilhosa. E você sabe, hoje,
já não é tão bonito como era a vegetação, os rios todos correndo, rios limpos. Eu tomei tanto banho de rio quando era menino, rapaz. Sabe? Então, aquela coisa maravilhosa que era a viagem. E quando a gente vinha para Salvador, a gente vinha muito arrumado. Os pais da gente arrumavam que você vinha para a Bahia. Naquele tempo não era nem Salvador, era Bahia. Aí vamos para Bahia. Deram um paletó para você? Tinha que ter calça curta, mas paletó e gravatinha de borboleta. Gravatinha. E o meu Mala de tio, madeira. e o meu tio J. Gomes daqui, quem vestia governador, quem vestia o quê, mandava os retalhos todos para nós lá em Santo Inês, a tia Maria mandava, e as costureiras faziam as roupinhas, tudo, inclusive roupa, as fardas de gala da escola, que era muito interessante, né? O ensino. Você chegou aqui em Salvador, foi morar onde? 59, a gente foi morar. Mas essa história minha de viajar sozinho foi ótimo. A minha mãe mandou, porque os meus irmãos, lá era assim, os irmãos mais velhos vinham trabalhar aqui. Certo. Vinham trabalhar aqui. Sim. E quando meu pai, nós ficamos, parece que só 2 anos lá em Amargosa, 2 ou 3 anos, e meu pai conseguiu ser transferido para Salvador, porque os meus irmãos já estavam aqui. Então todo mundo tinha que cooperar, todo mundo tinha que trabalhar, porque o dinheiro do meu pai só não dava morar em Salvador. E nós viemos para cá, eu me lembro que a Copa de 58 eu vim em Amargosa, foi uma maravilha, e em 59 a gente mudou para cá. Eu tinha 13 anos, os meus irmãos todos eram mais velhos, todos já estavam trabalhando, tinha 2 na Petrobras, tinha um que trabalhava numa loja no comércio, tinha outro que era muito engraçado, que ele paquerava as meninas, ele trabalhava na construtora Norberto Odebrecht. Certo. Só que ele era office boy. Não, aí, naquele tempo, ele não chamava office boy, chamava contínuo. Aí ele encontrava com as meninas na rua, menina, você trabalha, não, eu trabalho na Norberto Odebrecht. Você faz o que lá? Parece aquele personagem bozão. É verdade, trabalha na Norberto Odebrecht. O que é que você faz lá? Eu sou contínuo. Aí a menina perguntava, o que é contínuo? Ele disse, é continuação do diretor. Figura, Roberto. Essa era a figura, já foi, mas era figuraça. Então, você vê um ambiente que a gente traz do interior para cá, né? O único que não trabalhava era eu e minhas 2 irmãs, que eram mais novas. Certo. Mas logo me arrumaram um trabalho. E qual foi? A minha mãe fazia pastéis. Minha mãe era uma quituteira de mão cheia. Certo. Fazia tudo muito gostoso e era muito versátil. Tanto é que uma vez eu fui cantar lá, acho que em Piauí, para um desses showmícios, e o piloto tinha uma divisória assim no restaurante, e eu estou jantando, e o piloto que levou a gente, que a gente foi de avião, sim, eu não sei se era João Durval, não sei o quê, depois tem o epigrama também. Aí o piloto chegou, o cara perguntou, você conhece esse artista que vai cantar o daí? O piloto, claro, rapaz. É o Paulinho Boca, dos Novos Baianos, rapaz. Rapaz, eu sou vizinho da mãe desse cara. A mãe desse rapaz, se ele temperar pedra, você come o dia todo, porque é uma quituteira maravilhosa. É uma quituteira maravilhosa. Ela assim, de mão cheia. Aí, a minha mãe chegou e falou assim, olha, todo mundo está trabalhando, você vai ter que fazer alguma coisa também. Eu vou fazer pastéis e você vai entregar. Eu adorei. Sim. Por quê? Porque nós fomos morar na Solidade. Você perguntou a primeira morada. Nós fomos morar no edifício. Eu me lembro de ter andado de elevador. Só no elevador Lacerda, quando a gente chegava ali lá no prédio tinha elevador. Eu ficava o dia todo passeando de elevador, porque, Na Solidade? Na Solidade, um prédio chamado Senhor do Bonfim, ali na entrada Professor Viegas. É uma paralela com a Estrada da Rainha, do São José de Cima, você desce aquela primeira ali, a entrada que vai sair cá na Souto d'Alva, vai sair... Eu morei ali perto da Transval. Vai sair perto do Federal, do Instituto Federal. Instituto Federal. A rua fazia assim, né? Você saía ali de baixo. Bom, eu sei que era uma maravilha e eu comecei a adorar. Então, eram 3 latas de biscoito tupi, aquelas quadradas, certo, que tinha águia central também de vez em quando. Os biscoitos tupi. Amarrado 3 de cada lado, para eu sair entregando. Eu entregava primeiro ali na Solidade,
entregava os pastéis. Sim. E os pastéis da minha mãe eram muito bem feitos e tinha recheio. Aí você, Nossa Senhora da Soledade, naquela igreja? Não, ali mesmo. Ali na Baixa, na esquina do Canto da Cruz. Certo. Já subi muito o Canto da Cruz trazendo feira lá de Água de Menino. Porque todo mundo ia trabalhar, só ficava eu, então sobrava para mim. Encerei o chão de casa, tudo eu ajudava a minha mãe. E aí, quando eu entregava pastel, mas eu adorava, porque aí pararam de encher meu saco porque eu não estava fazendo nada. Aí eu entregava o pastel na Soledade, botava as latas, amarrava de novo, o bonde vinha, eu pongava no bonde, eu era bem magrinho. Pô, não sei como é que o vento não me levava. Porque as latas é que seguravam. Aí eu parava no Barbalho, entregava pastéis, saltava no Barbalho, pegava o bonde de novo em Nazaré, ia entregando ali por Nazaré, chegava no Colégio Central, era o último era na Rua Nova de São Bento, e que a coletoria do meu pai era lá. Então eu deixava as latas lá, porque o carro levava e trazia o meu pai. Certo. E descia folgosamente a Avenida 7 com o dinheiro da minha mãe no bolso. Eu era tomando sorvete, escutava aqueles marreteiros que faziam, olha a cobra, aqueles caras que faziam aquele... Entendeu? Que tinha vacina. E quando isso, Paulinho? Isso em 1959, 60. O meu primeiro emprego, realmente, assim, tipo carteira assinada, certo. E que não deixei de pegar peso, e que o meu pai me tirou do emprego, porque o meu pai, ele foi trabalhar ali no Tesouro. E meu pai conhecia essa área política toda, inclusive Antônio Carlos Magalhães chamava ele de Matusalém, porque meu pai era magro, parecia velho pra caramba, desse não vai morrer nunca. Apesar de ter uma história também com Antônio Carlos Magalhães, que a criancinha disse que você não vai morrer nunca. Imortal, imortal. Essa história depois eu conto. Aí era isso, eu deixava lá e descia e tal, e ia andando dali até... Às vezes eu ia até em casa, no Santo Antônio. Olha que paleta boa. Descia São Pedro, subia Rua Chile, tá? Terreiro, descia, subia o Carmo, que era na Rua Direita, que a gente já estava morando, né? Já estava morando na Rua Direita. Quando era na Soledade, eu tinha que pegar lotação que tinha ali no terreiro, que eu vinha andando até o terreiro, pegava lotação. Lotação, que é diferente. Rapaz, você pegou lotação, Marcelo? Peguei. Quando encontro os amigos hoje na rua, outro dia eu encontrei com um artista plástico, que era aquele cara todo fechado assim. Aí eu fui falar com ele, né, que eu não dou colher para esse pessoal que está fechado, que está de mal com a vida. Eu cheguei, a gente se conhece, né? Ele tinha olhado para mim e falou, há mais de meio século. E é verdade, a gente se conhece há muito tempo. Bom, aí eu sou muito conhecido aqui na Bahia, antes mesmo de ser artista, porque de lá do Santo Antônio, já, o Santo Antônio era uma maravilha, né? Gilberto Gil morava ali quase na esquina. Você começa a cantar do Boqueirão. Aí, não, eu sempre cantei. Depois eu cantei ali no Convento do Carmo, tinha um frei que fazia um negócio lá, festas, eu cantava. Tinha um soltão em cima da casa que a gente morava no Santo Antônio, eu ficava lá querendo aprender um violão e cantando uma música e tal. Lá em cima a rua passava, o bonde passava assim, e eu em cima lá num sótão. Aquelas casas que tinha aquele sótão que era em cima do telhado, tinha. Certo. Mas aí, quando nós mudamos para a rua 8 de dezembro, o pessoal chamava Liberdade da Barra, né, que a 8 de dezembro começou uma classe média baixa a poder morar na Graça e na Barra. E a 8 de dezembro ia dar ali no clube do Galícia, né, que até hoje tem a Graça, que é aquela coisa toda pomposa, desde quando Caramuru chegou aqui, né, ali a Graça tinha Catarina Paraguaçu, e as famílias que vinham todas dali, as famílias tradicionais baianas. E a rua 8 de dezembro foi um escape, assim, porque não tinha nem aquele loteamento Clemente Mariani. Ali era uma horta de um português, que inclusive o apartamento que nós morávamos na rua 8 de dezembro era desse português. Atrás dali, onde tem o Clemente Mariani, era tudo horta. Horta mesmo desse português, o seu Alberto, tem o nome lá, Edifício Alberto. Bom, e aí, morando ali, eu comecei a juntar dinheiro. Nessa época eu já estava trabalhando. O primeiro emprego que eu arrumei... Foi onde? O primeiro emprego foi numa editora de livros, chamada Gonzales Porto. Meu irmão,
o escritório da empresa dele, que ele era representante, era no Sulacap. Ele falou, arrumei um emprego para você, venha cá e tal. E eu estava jogando bola. Eu passo lá, o passeio dessa largura, eu não sei como é que a gente fazia um baba ali, de 5 de cada lado. O passeio não tinha 1 metro, 2 metros. Mas aí o telefone tocou, eu nunca me esqueço, o telefone da casa da minha tia era 3663. Eram 4 números só o telefone. E aí ligou, e o telefone, você sabe, né? Você pegava, ficava 5 minutos esperando ele dar ruído para você discar. E o Aurelino lá de Santo Inês chegou, pegou o telefone, já foi discando, o cara disse, você tem que esperar dar ruído. Ele disse, particular, e para quem é lá de Santo Inês, não precisa dar ruído, não. A gente brincava muito com essa coisa desses tabaréu, desses caipiras aqui, né? Porque a gente veio morar aqui, aí quem chegava de Santo Inês, a gente perturbava como se fosse tabaréu, que fosse caipira, e era mesmo. Bom, então, depois de lá da rua direita, é que nós fomos morar os meus irmãos todos crescendo, emprego na Petrobras, a coisa começou a melhorar. Eu fui trabalhar nessa editora de livros, e eu encontrei, por incrível que pareça, semana passada, num supermercado, o cara veio, o cara já tá velhinho, rapaz, olhou, você é o Paulinho? Eu digo, sou, eu também tô velhinho, né? Mas o cara... Não, você aí o cara, aí eu não sou mais novos baianos, mas sou usado, né? Aí o cara chegou assim pra mim e falou, rapaz, você é o Paulinho? Eu digo, sou, rapaz. Ele sabia que eu era, claro. Eu fui seu colega lá na editorial, lá, Gonzales Porto, rapaz. Lembra? A gente entregava... Vida. Eu digo, rapaz, é mesmo. Aí falou o nome dele, eu me chamo Paulo também e tal. Você lembra? A gente pegava, os caras davam o dinheiro para a gente pegar o transporte, mas a gente saía para fazer as cobranças e pegava o dinheiro, já ia fazer um lanche ali na Carlos Gomes e ia a pé. Fazer as cobranças a pé, porque o dinheiro do ônibus era para a gente fazer um lanche. Tá? Ele lembrando dessa história lá. E foi engraçado que o meu pai trabalhava no Tesouro e fazia aquele footing que toda a sociedade de Salvador fazia, os políticos e tal, que era um footing na Rua Chile. Todo mundo se encontrava no final do expediente, tipo 5 horas, ia todo mundo juntava ali e fazia aquela rodinha de coroa, todo mundo com aquele terno de Panamá branco, bonito e tal. Né? E aí tinha Antônio Carlos Magalhães, todo mundo chegava ali que era o point. O point, né? E eu passei carregando uma coleção de livros, e os livros eram pesados, a capa dura. Aí meu pai me viu, atravessou, falou, o que é isso aqui? Eu digo, não, é o meu trabalho. E eu gostando pra caramba, rapaz. Meu pai disse, mas porra, você não é burro de casa para ficar carregando esse negócio, cara? Vá lá, entrega essa zorra lá pro cara e diga que você não quer mais não. Eu digo, pô, meu pai, vá lá, rapaz, estou dizendo, você não vai fazer isso. Meu pai, né, não tinha o que fazer, claro. Cheguei lá, o cara ficou triste, eu também. Eu digo, meu pai disse que não quer mais que eu trabalhe, que eu sou magro para carregar essas coisas, então, não teve jeito de sair. Aí meu pai, amanhã eu vou lhe arrumar um trabalho. Me arrumou um trabalho, que foi um cara na S.A. Raimundo Correia, que era uma loja de ferragens que tinha ali na Santos Dumont. Era uma sociedade anônima. O seu Raimundo Correia me ensinou muito, porque ele gostou de mim logo de cara. E aí, cara, eu comecei a ir na noite para cantar. Aí era em 1961. Eu já estava com 15, fazendo 16 anos. Os meus irmãos que sabiam que eu cantava, me levavam, por exemplo, no Rumba Dance, no Tabariz. E eu aí cantava. Mas você começou a cantar no Tabariz com 15 anos? 16 era de menor, mas naquele tempo, você sabe, tinha aquele jeitinho de deixar entrar. E eu entrava, ficava ali, papai, doido para cantar, não podia ver o microfone, dava uma sopa e eu entrava. Aí consegui, rapaz, comprar um título naquele tempo para a Associação Atlética, era o meu sonho. Poxa. Que as meninas iam para aqueles bailes de carnaval e eu tinha que entrar de penetra. Volte ao Tabariz, para o pessoal, porque isso foi um momento assim, especial. Era uma canja muito, muito mais ou menos assim, de noite, cantava uma música e o nego já descobria, não pode esse menino e tal, já me tirava no Rumba Dance também. Porque eu ficava ali embaixo do palco. Assim, e o pessoal dançando. Tinha uma tabelinha, né, que você comprava... Não, no Rumba Dance. No Tabariz não tinha uma tabelinha? Furava. Quantas danças você pagava para dançar. Tirava a mulher para dançar, furava, e no final, quando fosse pagar a conta, tinha 5 danças, 6 danças. Se quisesse levar. Me falava isso. Se quiser levar a mulher com você. Isso eu não sabia, não. Tinha um cartãozinho.
Então eu comecei a andar nessa noite baiana, e como eu cantava, eu tinha um... Sabe esse João Martins, que hoje tem o nome dele, que ele é o presidente do Agro. A Federação Nacional da Agricultura. O irmão de João Martins, Paulo, que a gente chamava ele de Paulo Bocão, ele até hoje me encontra. Ele foi muito importante também para eu começar a cantar. Por quê? Eu já cantava ali na noite e tal, ia no Xcali, na Vitória, né, e frequentava ali. E de noite, quando chegava de madrugada, como eu era jovem, a gente encontrava o guarda noturno, o guarda me levava em casa. Bigode era um guarda noturno que não dormia nunca. Eu digo, Bigode, você trabalha sábado, tem trabalho na enceradora, que era uma firma que tinha de encerar, não sei o quê. Ele, de segunda a sexta, ele trabalhava de guarda noturno. E no sábado trabalhava na enceradora. Eu digo, e domingo você dorme? Ele, não, domingo vou ver o jogo do Vitória. Ele não dormia nunca, o Bigode. Mas ele levava a gente para casa. No guarda noturno, você ia sozinho andando na Vitória para ir para a Rua 8. Aí aquela coisa escura, claro que não tinha perigo nenhum, né? Aí o Bigode ia conversando com a gente e deixava a gente em casa. Até amanhã. E você cantava que música naquela época? Escute, aí quando eu fui ser sócio da Associação Atlética, eu adorei, porque eu ia para os bailes de noite. Eu me lembro que o primeiro ano, como a gente já bebia nesse tempo, eu levei um tempo na Urbana que a gente não bebia, mas nesse tempo a gente bebia. Eu saí com o Moacir Albuquerque, que era um músico também, e outros amigos, e fomos... deixa eu falar. E o Paulo Bocão, que é o irmão de João Martins, desse pessoal, adorava. Quando a gente se encontrava, ele pedia para eu cantar e tal. Ele, olha, tem uma orquestra que está ensaiando lá na Associação Atlética de tarde, vou levar você lá. E aí me levou lá na orquestra, eu fiquei ali paquerando, e ele falando para os caras, ele canta, ele sabe cantar. Poxa, ele fazendo sua propaganda. Aí eu comecei a ficar amigo primeiro do Moacir, do Tuti Moreno, que era mais ou menos da minha área, que a gente gostava de tomar uma de outra, das meninas e tal. E o Perinho era muito sério, que era o maestro. Perinho Albuquerque é vivo até hoje, o Moacir não é. E o Tuti Moreno, que é um dos melhores bateristas do mundo, marido da Joyce Moreno, que botou até o sobrenome dele na vida dela. E o Tuti e o Moacir começamos a ficar amigos, e uns 2 dias adiante que tinha ensaio de novo, eu fui lá, aí o maestro falou, quer cantar uma música? Eu disse, que música você quer cantar? Diga uma que você sabe, uma que não seja muito complicada. Você sabe alguma de Dorival Caymmi? Eu digo, sei. Ele disse, qual é a música que você sabe do Dorival Caymmi? Eu disse, essa que diz assim, eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia. Eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia. Eu nasci pequenininho, como todo mundo nasceu, todo mundo mora direito, quem mora torto sou eu não tenho onde morar. Aí a galera, ele tem swing, rapaz, o cara tem swing, aí ganhei a galera. No swing. E fui, não larguei mais dele, né? Comecei a ficar amigo. Como era o nome da... A orquestra era Carlitos Orquestra, que é o Carlito Gordilho, arquiteto que era da URBS, Carlito Gordilho, fez 80 anos agora, pai do Sérgio Gordilho, que é o presidente da África, dessa agência, a África, Carlito Gordilho. Mas o Carlito não era músico, o Carlito era um baterista, só que era engraçado, porque o Carlito, ele tocava o samba, porque o samba antigamente você dava só uma no pedal, você fazia tum, 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 era uma no pedal. Quando chegou a bossa nova, você tinha que fazer. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E ele não conseguia dar 2 no pedal, de jeito nenhum. Aí o Tuti, que tocava saxofone alto na orquestra, passou para a bateria e arrasou, pronto. Nunca mais tocou saxofone alto. A orquestra era muito boa. Tinha o Tuzé de Abreu, tinha os 2 irmãos, Perinho e Moacir Albuquerque, tinha o Carlô e o irmão dele, Zusa, que tocava trombone, mas parou logo, porque começou a ter problema de pulmão. Tinha o Valmir Andrade, que era um cara fantástico, inclusive entrou depois para a militância e foi morar no Rio, mas era um cara fantástico. Inclusive o filho dele
toca sempre comigo quando eu vou para Portugal. É ele quem monta a minha banda lá, o Claudinho Andrade tocou, ele toca teclado, tocou com o Gilberto Gil. Música é uma ramificação sem fim, rapaz. Você encontra. Eu tenho um músico em Viena, por exemplo, a gente teve em Viena, tá lá o Fagner, vamos fazer um som, vamos, tem banda aqui, tem. Entendeu? Barcelona, que eu tenho um neto que mora lá em Barcelona, vou sempre lá. Tem o Danilo Pinheiro, que é um violonista do Rio. Enfim, a gente tem uma ramificação. Mas quando eu cheguei lá na orquestra, tinha um cara que cantava. Sim. Tinha um cara que cantava. Então eu ficava ali paquerando. Aí tinha um baile toda sexta-feira na FAC, Associação Filhos e Amigos do Ceará, que era em Amaralina. A orquestra tocava lá. Tocava em baile de debutante, baile de formatura, e eu ia, e às vezes os caras não deixavam entrar, e o cara dizia, se perguntava, você faz o quê? O que é que eu digo? Diga que você é diretor de clima. Que você realmente traz um clima legal, que a orquestra é resultado. Chegou um dia lá nessa FAC, aí é que começa realmente a cantar. Chegou um dia lá na FAC, que também é muito engraçado, o nego já estava querendo me botar na orquestra e tirar o cara. Porque já estava todo mundo meu amigo. O Perinho tinha uma namorada na Lapinha, já me levou para eu conhecer a irmã da namorada dele. Já sacando que você ia ser o e o pai da namorada sabia que o Perinho era sério pra caramba, deixava o Perinho namorar. Mas a mim, o cara, aí, quando eu estava lá com a menina, lá vem meu pai, pô, tinha que sair picado. O cara era grande pra caramba. Bom, aí, quando estou lá na FAC, rapaz, eu tá de roupa, né, de paletó e tal, todo arrumado, porque a gente naquele tempo andava assim, né? A orquestra tocava de summer, com a gravatinha borboleta, era tudo organizado. E aí, quando eu estou lá, me pediram para cantar, chamaram, aí eu cantava Al de lá del benepio precioso, te sei tu. As meninas adoravam, rapaz. Estava passando Candelabro Italiano, aquele filme. Sim. E essa música estourou no mundo todo. E era a canja que eu dava. Certo. Aí um sucesso ali e tal. E aí, rapaz, um dia, não sei se nesse dia ou um dia, o cara, o cantor, que estava vendo que eu estava fazendo mais sucesso do que ele, chegaram as meninas e pediram uma música para ele cantar. Para quê, rapaz? Pediu uma música para ele cantar, o maestro já estava meio de saco cheio dele, que ele era meio boçalzinho. Aí ele chegou para o maestro e disse, as meninas estão pedindo para eu cantar que sais. Aí o maestro disse, você sabe? Ele disse, sei. Aí o maestro, qual é o tom que você canta? Não, pode mandar aí que eu vou. Aí o maestro mandou, lascou um tom alto pra caramba. Aí que sais, a segunda parte, você ir para lá para cima, só ela fitigera de olha lá, né? Porque quando ele puxou, sempre que te pergunto se, como, quando e donde, tu sempre me respondes, quizás. Sim, Estás perdendo tempo. Quando ele foi para lá para cima, estás perdendo tempo, o tom não dava. Aí a orquestra toda cantou, cantando, que ele estava perdendo tempo cantando. E aí eu ganhei o emprego ali. Aí pronto, comecei a ensaiar, ter responsabilidade. Sim, aí virou emprego mesmo. Eu comecei até a ganhar um dinheiro, eu trabalhava. Foi o primeiro dinheirinho que você ganhou? Com música foi. Nesse tempo era o Carlito que pagava, mas como eu entrei depois, o cachê era o mais... Já era menorzinho. E eu trabalhava com meu irmão, mas acontece que quando a gente saía para o interior para fazer baile debutante, às vezes, vamos dizer, vinha como se fosse assim hoje, 150 pau. E naquele tempo eu ganhava por mês 1.000, vamos dizer. Estou falando assim, certo. Quer dizer, 150 no final de semana era uma maravilha. Eu ganhava. E aí foi assim que eu comecei e não larguei mais. Aí eu cantei na orquestra até 68. Quer dizer, eu comecei em 63. Puxa. 63, e aí veio a ditadura militar, mas mesmo assim a gente cantava pra caramba. Mas, Paulinho, aí você ia pelas cidades do interior? A gente fazia, por exemplo, e a gente era muito manjado, que era uma orquestra que tinha muito jovem bonito, aí chegava no interior, você sabe. Lá em Santa Inês, Amargosa, a gente ficava pé da vida, porque quando chegava um cara de fora, do Rio de Janeiro, então as meninas só queriam saber dele, né? E no interior também, quando a gente ia com orquestra,
As meninas do interior, inclusive fazer 15 anos, a gente às vezes ficava hospedado na casa de uma das debutantes. Certo. 2 na casa de um, 2 na casa do outro. E os caras, por exemplo, uma vez em Santa Amaro mesmo, os caras queriam pegar a gente depois. E o Tuti é irmão de Tati Moreno, você sabe? O Tuti era capoeirista e bom. Aí, rapaz, acabou o baile, rapaz, o Tuti tirando onda de capoeirista, juntou uma turma. Se a gente não pega o lotação, esse pica da cidade, nem deve quebrar a gente lá. Então, o interior também sempre foi muito divertido. Uma vez em Feira de Santana também, que a gente, sabe como é, né? Um moleque jovem. Claro. Uma vez a gente chegou em Feira de Santana, eu estava num quarto com não sei quem, e o quarto era meia parede, e estavam os percussionistas do lado de lá. Aí a gente começou a fazer aviãozinho de fogo, era uma pensão. A gente fazia um papelzinho de jornal e jogava para o outro lado do quarto. Aí um desses jornal caiu em cima do colchão, e o que é que aconteceu? O colchão começou a pegar fogo, não tinha ninguém nesse quarto, a gente achava que tinha. Ia tocando fogo na pensão, rapaz. Então era uma coisa muito divertida tocar em orquestra. Mas quando eu fui trabalhar nessa loja do senhor Raimundo Corrêa, eu já saía na noite. E chegava lá, porque ele gostava muito de mim. Às vezes eu chegava com aquelas camisas coloridas, inclusive eu tenho um amigo que disse, primeiro cara que eu vi. Ah, você usava já camisa colorida naquela época? Eu usava calça vermelha. Foi o primeiro cara que eu vi usar calça vermelha. Foi não, você. Não é possível. Estou lhe falando. E aí o dono, o senhor Raimundo Corrêa me chamava Tia Oliveira, que era o nome do meu pai. Aí eu chegava, tinha que passar devagarzinho, porque ele ficava ali entrando para ver a irmã Dulce lá. Olha que maravilha, eu conheci a irmã Dulce. Uma vez eu tive que dizer para a irmã Dulce que seu Corrêa não estava, que ele estava escondido. Todo dia ele dava dinheiro a ela, mas ela não gastava. Eu peço perdão à irmã Dulce até hoje, porque eu tive que mentir para ela. Ele não está, hoje ele não está. Olha que sacana que eu fiz. Eu devia ter entregado, ele está aí. Você devia ter entregado? Eu achava. Tomar mais o dinheirinho dele. E ele dava cheque, mas não, ele era muito generoso. Ele foi presidente do Ipiranga, era um cara... Agora, era assim um cara de uma astúcia para ganhar dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro na guerra, no pós-guerra, com aquelas peças para navio, todo mundo era lá embaixo, todo mundo chegava, só ele que tinha. Entendeu? Era um cara incrível. Agora, aí, nesse momento, você já na orquestra e tal... Você já era Paulinho Boca de Cantor? Não, foi na orquestra que eu ganhei o apelido. Porque aí, quando eu chegava lá para ir trabalhar, se eu chegasse atrasado, o seu Corrêa me olhava e dizia, seu Oliveira... Oliveira. O senhor não vai trabalhar hoje, não. O senhor vai para a praia. Eu vou liberar o senhor. Ele liberava? Porque ele sabia que... Mas eu chegava em casa, minha mãe me dava 2 tapas, dizia, tá vendo? Você vai perder o emprego. Aí eu ia para o Porto da Barra. Minha mãe morava depois da Rua 8. Foi morar no final da Vitória. Fazer o quê? Aí chegava lá, se eu chegasse com uma camisa colorida, ele... Ô, senhor Oliveira, o senhor hoje está bonito. O senhor não pode, o senhor não veio trabalhar. Eu soube que o senhor canta aí, então quando chegar na hora do intervalo, o senhor vai cantar uma música aí, que o senhor está com roupa de show, não é roupa de trabalhar. Ele me sacaneava, mas ele gostava de mim. Porque ele me chamava dia de domingo para fazer umas faturas, e eu sabia que tinha umas faturas que eram meio complicadas, aquelas faturas que ninguém pode ver direito, entendeu? Aí eu ia, fazia, e ele me levava para comer uma muqueca lá no restaurante Continental, que não tem mais, era ali perto da Conceição da Praia, num daqueles prédios, a gente subia uma escada, íngreme assim, mas a muqueca era deliciosa, ele sabia tudo. Esse Paulinho tem história, não? Ele sabia tudo. Marcelo, a gente vai ter que fazer com o Paulinho. Vamos fazer 2 programas com você, viu, Paulinho? Vamos fazer esse primeiro, fique tranquilo. Vamos falando. Tudo bem, fique tranquilo também que já está chegando. Não, mas o que a gente quer saber é como nasceu Paulinho Boca de Cantor. Aí, escute bem, se vocês passarem ali na Avenida Princesa Isabel, certo. Em frente à casa que morava o Mário Quete, tem uma mangueira até hoje, uma mangueira, a casa ficava mais para dentro e tem uma mangueira, hoje é um prédio, daqueles prédios, mas não tiraram a mangueira de lá. Em frente tem uma casinha pequenininha, 52, que era a casa de Perinho Albuquerque e Moacir Albuquerque, que eram os maestros. E aquela casa era pequenininha, mas tinha quintal no fundo, ia largando, e a gente ensaiava lá. E num desses intervalos de ensaio, lá dos ensaios, a gente descansava debaixo da mangueira.
Ali da Mangueira, ficavam ali descansando, né? Sombra. E aí as pessoas passavam. E todo mundo tinha apelido, né? Então passou o André Picardia. Tem um cara que é conhecido, que morava ali perto. Aí eu estava deitado assim, descansando debaixo da mangueira, recostado assim no muro, e tinha um cachorro que acompanhava a gente, que era lá da casa, que era o King. Sim. E o King estava assim do lado. Aí o André passou, brincou com o King abriu a boca, o André falou, King, boca de pantera! Aí olhou, tá do lado de Paulinho, boca de cantor. Aí acabou. Nunca mais pararam de me chamar assim. E o cara falou, você se importa? Eu digo, pô, tem Paulinho da Viola, tem Paulinho Mosca, tem Zeca Pagodinho, tem Paulinho boca de cantor. Eu canto desde menino que eu canto. Mesmo, a boca de cantor. Já foi. A boca e a alma de cantor. O que é mais importante, a alma, do que a boca. Eu, quando rezo, eu agradeço pelas minhas cordas vocais, que é o que me fez essa pessoa que eu sou, que me fez ter esse legado, ter história, né? Mas também eu agradeço muito por ser... Eu até pouco tempo eu acreditava em Deus. Hoje eu não acredito em Deus, hoje eu sou. Como é que eu vou acreditar numa coisa que eu sou, que está em mim? Tá certo. Deus está em mim. A gente sempre conversa sobre isso, não é, Roberto? A gente conversa muito sobre isso. Sobre essa coisa, porque a coisa da espiritualidade, às vezes, não que a pessoa não possa seguir por uma religião e ter espiritualidade, pode. Mas a religião, como eu vi essa semana um filósofo falando, que a religião ela pode atrapalhar muito a saúde mental. Porque a religião, ela tolhe, ela proíbe, ela cobra, entendeu? E a pessoa é quem tem que se cobrar. Então, se você tem Deus dentro de você, quando você não está agindo como Deus, você sabe que você tem que se consertar. É você que se conserta, não é outra pessoa que vai te consertar. Por isso que, às vezes, as pessoas frequentam, então pensa que o padre, que o pastor está consertando ela, mas sabe que aquilo ali parece que é meio fictício, porque ele pode lhe dar uma seta, mas para se consertar, só você mesmo. E é por isso que você falou que o cara disse, Paulo, você gera o clima. Diretor do clima. O diretor do clima. Diretor de clima. Onde Paulinho chega, é esse o clima. O clima é esse, é de alegria, de bondade, sabedoria, ele lê. Porque a pessoa é que é o importante. Claro. É a pessoa. Então o motorista vai me pegar, ele já ganhou um disco, eu já vim conversando com ele, eu não sabia quem era, eu entrei atrás, né? Porque geralmente você pega Uber, agora você entra atrás. Quando eu vi o senhor Normando, pô, não, tudo bem, vamos nessa. Mas já ganhou disco. O cara lá no lugar que eu troco de carro de vez em quando vou lá, o cara mais importante para mim é o Chico, que limpa lá as coisas e faz o café. Eu não conheço o dono, não sei quem é. Então, quando eu cheguei lá outro dia, o Chico não estava, aí o dono veio falar comigo que eu fui trocar de carro, eu perguntei, cadê o Chico? O dono disse, Chico. Eu acho que é a pessoa que é importante. Isso, é a pessoa que eu acho importante. Então, aí você virou boca. Aí quando chegou, eu virei naquele dia, continuei cantando ali com a orquestra. Quando chegou em 68, o Caetano levou boa parte da orquestra para o Nós, por exemplo, o Tropicalismo. E eu participei ali mas não como vocalista nem nada, mas como os meus amigos da orquestra foram para lá, tinha um pianista excepcional na orquestra, morreu há pouco tempo. Não, aqui no Teatro Vila Velha. O show Nós, por exemplo, que foi quem inspirou a gente fazer, alguns anos depois, 2 ou 3 anos depois, inspirou a gente fazer o primeiro show, que é o embrião do grupo Novos Baianos. Então, o Nós, por exemplo, é o pontapé do tropicalismo. Certo. Foi o primeiro show com Tom Zé, com Capinã, com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa. Esse show espetacular. No Teatro Vila Velha, que era o reduto da intelectualidade. E você estava lá. E eu estava apreciando, vendo e convivendo de bastidores, porque eu sempre fui muito queixão, muito entrão, graças a Deus. Você não entra, pô. Não vai. O cara não me deixava entrar, eu conseguia entrar.
Eu consegui entrar, porque naquele tempo o clube era muito difícil você entrar, né? Verdade. E tinha um Tinha que cara. penetrar. Penetrar. E tinha um cara que chamava Penetra, que o apelido dele era Penetra. E ele é muito engraçado, porque no baiano de tênis era muito difícil entrar. Certo. E ele conseguia entrar, ninguém sabe como, pelo fundo, mas ele conseguia entrar. Mas o Valdir, que vem a ser o avô do Bocão. Valdir é avô do Bocão, esse apresentador. Eu sei essa história da Bahia, viu, Alberto? Aí o Valdir, quando via alguém que não era sócio, ia lá e... Isso que ele conhecia, todo mundo. Conhecia? Ele conhecia, você não é sócio, se retire, por favor, e tal. Aí o Matéria, né? Apenas chamava Matéria chegava e dizia assim, eu vou sair, mas eu estou com minha namorada, com minha noiva, para não ficar mal, não me leve até a porta, não, deixa que eu saia sozinho. Aí o cara, tá bom, eu vou ficar ali olhando você sair. Aí ia, saía. Dava 15 minutos, ele estava lá dentro de novo. Aí a mesma coisa, por favor, como é que você entrou? Não, minha namorada, meu sogro, vai ficar mal para mim, deixa que eu saia. Ele sai. 20 minutos depois, ele estava lá dentro de novo. Aí chegou uma hora, o Valdir não aguentou, disse, se você disser como é que você entra, eu vou deixar você ficar. Ele aí disse, vai mesmo que vou deixar, eu tenho palavra, pai. Não, é o seguinte, é quando eu digo que você não me levar até a porta, é que eu passo pelo porteiro e digo, ó, vou aqui, volto já. O porteiro me deixa entrar. E aí pronto, aí quando eu conheci Moraes de Galvão, foi, agora já vamos começar no Novo Baiano, então, cantando até 68, né, em orquestra. Vamos fechar. Vamos fechar esses 60 minutos. E aí a gente já entra. Aí depois, vamos terminar. Aí você em 68 ainda cantando. Aí você foi ver a orquestra acabou, começou a Tropicália. Né? Eu já estava, nessa época, eu já tinha feito um curso para uma companhia americana, que era a Atlantic, de petróleo. Sim. Fui fazer um curso no Rio, inclusive já fui preparando terreno com Carlos Imperial, para levar depois do Moraes Galvão, que a gente já estava perto aí. Aí já estávamos juntos. Mas você ainda queria ter um emprego ou você já tinha se entregue? Não, na orquestra, o final da orquestra, eu estava na Atlantic. Ah, você estava na Atlantic? Estava na Atlantic, em 1968. Aí os caras me deram um carro do ano, uma secretária, porque eu fui fazer um curso no Rio de motor de combustão. Imagina o que é que eu tinha a ver com essa porra. Mas como eu sempre prestei muita atenção, eu falo muito, mas tem uma atenção um pouco privilegiada. Então, memória também, viu? E memória. Então, o que é que aconteceu? Eu passei em terceiro lugar no Brasil todo, tinha gente do Brasil todo. Eu cheguei aqui em terceiro lugar com a moral da porra na Atlantic. Aí o cara me deu o carro, secretário, aí você vai ser supervisor de venda, você vai fazer isso. E, rapaz, eu não demorei um ano lá, rapaz. Esqueci o nome dele, o seu Paula. Rapaz, ele ficou tão triste, porque ele que investiu em mim, ele que me botou lá para fazer o curso. E a companhia investiu uma grana, né? Ficar 3 meses no Rio, Roberto, eu não mexia no meu salário. Os caras que voltavam de lá já podiam casar. Imagina, se eu pensasse nisso, eu estava casado até hoje, morando no Barbalho, gordo pra caralho, entendeu? E não tinha encontrado Virgínia, pô. E aí, rapaz, aconteceu que quando eu conheci Moraes Galvão, foi na casa do Tuzé. Aí, então você primeiro conheceu o Tuzé. Tuzé tocava na orquestra comigo. Tuzé e eu e Tuzé, nós nos frequentávamos muito. A casa de Tuzé era muito engraçada, inclusive a mãe do Tuzé era uma pessoa muito aberta, a dona Cizininha, que é viva até hoje. E naquele tempo, não sei se a gente pode contar, se não pode tirar, mas naquele tempo começamos também a provar maconha. A gente ia mas naquele tempo já prescreveu. Já prescreveu. Aí a gente pegava ali em Água de Menino, então, o Tuzé tinha o rural, e a gente ia para a estrada ali do iate, que ele morava na Barra, e ficava vendo disco voador ali. Botando disco voador. E aí chegava na casa do Tuzé, que você sabe, há anos que eu não sei o que é fumar maconha, mas no tempo do Novo Baiano, todo mundo sabe que era a juventude no mundo todo. Claro. A gente era porta-voz de uma juventude, então não podia negar essas coisas. A gente era porta-bandeira de uma juventude, então não podia ser careta. Aí, mas, pô, eu sei que a vida leva a gente para
tantos lugares. Mas aí era engraçado porque a gente fumava maconha, a gente não estava sabendo como era ainda, certo. E dava uma fome do cacete. A larica. Aí a gente chegava na casa do Tuzé, meu irmão, e abria a geladeira, e a dona Cizeninha dizia, meu Deus do céu, cadê os iogurte todo, não tem mais nada. Comeram o queijo todo. E enfim, aí o Tuzé me apresenta para Moraes de Galvão, e aí começa a saga do que a gente pode chamar. Mas com o Tuzé você fez alguma música naquele Não, naquele tempo a gente escutava, apesar do meu pai ter essa verve, né, de poeta e tal, certo. Eu, como não sou um musicista, eu sou um cantor. Por quê? Toda vez que eu comecei a cantar, eu tinha uma bandaça atrás. Quando eu fui para os Novos Baianos, eu tinha os melhores músicos do mundo atrás de mim. Então, que eu vou pegar uma guitarra para tocar na frente de Pepeu Gomes? Eu não vou. Pegar um violão para tocar na frente de João Gilberto, que eu conheci, convivi com o João Gilberto. O Dade foi o Pepeu que ensinou, né? Inclusive o nome Cor do Som, por exemplo, tá no primeiro disco, lá no disco Acabou Chorando, dos Novos Baianos, que tem uma capa maravilhosa, que a gente só não vendeu 1 milhão de discos naquela época, porque a capa, a gente inventou uma capa que era um livro. E o corte da máquina era só de 3 lados, um para fechar e o outro, né? Era pá e tinha um encarte. Certo. Né? Então, a máquina era assim. Como a gente inventou um livro, você pode pegar o LP Acabou Chorar, só abrindo um parênteses aqui, a gente ganhou o melhor disco feito no Brasil em todos os tempos, e agora, meu amigo, os 300 melhores discos feitos na história do mundo, só tem 2 discos brasileiros. Quais? Clube da Esquina e o Acabou Chorar. É brincadeira? Rapaz. Então eu tô tirando onda agora que eu digo que tô na frente de Beyoncé, de Lady Gaga. Mas é isso aí, pode olhar aí na internet, Revista Americana Peixe, Revista Americana Peixe, que é uma revista especializada. E aí, rapaz, bom. Aí você conhece, aí você conhece, Tuzé te apresenta Galvão e Moraes Moreira. E aí começa uma saga que nós vamos contar no próximo programa. Vocês vão ficar curiosíssimos, porque essa história ele vai contar para nós. Paulinho Boca de Cantor. Maravilha.